Em 1 Reis, capítulo 18, a partir ali do versículo 20, narra uma história de um conflito entre Elias e os profetas de Baal. Elias está confrontando Israel sobre eles honrarem e adorarem a dois senhores. Então havia um conflito de altares, essa é a grande verdade. Havia um conflito, uma guerra de altares. Então Elias propôs um desafio. Ele disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um altar, vamos colocar 2 bezerros sobre o altar e vamos clamar. Vocês clamam a Baal e eu clamo a Jeová, eu clamo a Deus. E o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Pois bem, a história narra que os profetas de Baal foram lá, montaram um altar, colocaram os bezerros e subiram sobre o altar e começaram a clamar a Baal. Baal não respondia, então eles começaram a se cortar, começaram a derramar o seu próprio sangue sobre aquele altar. E mesmo assim nada aconteceu. Pois bem, quando chegou a vez de Elias, a Bíblia diz que Elias, antes de orar, ele teve que ir lá reparar a bagunça que os profetas de Baal fizeram. Ele teve que ir lá reparar o que eles danificaram. Porque era no mesmo altar que Elias ia ministrar, era no mesmo altar que Elias ia orar a Deus. Então, antes de ele orar a Deus, antes de ele fazer qualquer coisa, a Bíblia fala que ele foi lá restaurar o altar, ele foi consertar a bagunça daqueles homens. Homens que estavam se sacrificando, homens que estavam se doando, homens que estavam sangrando, homens que estavam, de alguma forma, se entregando naquele altar. E a Bíblia diz que Elias foi lá restaurar aquela bagunça. Pois bem, querido, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo 2 coisas. Primeiro, às vezes nós estamos fazendo a coisa certa. Nosso coração tem uma intenção boa. Estamos no altar, estamos ministrando, estamos dando o nosso sangue, mas não temos visto o fogo vir. Porque, na verdade, nós não estamos fazendo para Deus. E quando nós não fazemos para Deus, de verdade, achamos que fazemos, mas quando nós não estamos fazendo para Deus, nós nos cansamos, sangramos e o fogo não vem. Aqueles profetas se cortaram, sangraram sobre aquelas pedras, sobre aquele altar. A segunda coisa que eu aprendo, sempre haverá um Elias. Elias é aquele que restaura o altar, Elias é aquele que ajuda quem está sangrando. Eu quero ser um Elias na sua vida e quero que você seja um Elias na minha vida. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Nós não fomos chamados para viver sozinhos. Nós precisamos de alguém para ministrar a nossa vida, para consertar muitas das vezes a bagunça ao qual nós estamos nos metendo. Escute, para você que dirige, você vai entender que quando nós estamos aprendendo a dirigir numa autoescola, ele nos ensina sobre o chamado ponto cego. O que é o ponto cego? É quando você olha pelo retrovisor, que fica dentro do carro, acima da sua cabeça, e você às vezes olha pelo retrovisor à direita que está do lado de fora, e muitas das vezes você não vê um carro que está te ultrapassando. Então é aconselhável que você de alguma forma mova um pouquinho a sua cabeça, porque às vezes pode ter um carro no chamado ponto cego. Escute, o relacionamento, o discipulado é para isso. Todos nós precisamos crescer em relacionamento com pessoas. Por quê? Porque Deus, Ele não faz nada sozinho, por mais que Ele queira fazer. Deus, com todo o poder, com toda a graça, com toda a sabedoria, Ele criou a terra, reconstruiu a terra com apenas o poder da sua palavra. Haja luz, haja firmamento, haja. Ele recriou a terra com o poder da sua palavra. Ele não precisava de Adão para que Adão pudesse colocar nome nos animais ou cuidar do jardim. Mas por que Deus então pediu para que Adão fizesse? Será que ele não teria capacidade de fazer? Claro que teria, porque Deus não trabalha sozinho. Quando Moisés estava diante do mar vermelho e clamou ao Senhor, e Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, o que tem na sua mão? Estende essa vara. Deus poderia, irmãos, muito bem soprar sobre aquele mar e o mar se abrir. Por que será que Deus dependia que Moisés estendesse a vara? Por quê? Porque Deus não trabalha sozinho. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele pediu: tirem a pedra. Gente, ele tinha poder de ressuscitar um homem. Será que ele não tinha poder de arrancar uma pedra? Claro que tinha. É porque ele não trabalha sozinho. Então escute, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer sozinho. Ele vai fazer com alguém.
Você precisa de pessoas que venham mostrar para você o seu ponto cego. Pessoas que querem crescer, que querem viver uma vida, sabe, autêntica, querem desenvolver a sua vida conjugal, na sua área sentimental, profissional, ministerial, no seu relacionamento com Deus, na construção do seu relacionamento com Deus. Você precisa de pessoas. Você precisa caminhar junto com alguém. Você precisa sentar para ouvir alguém. Então, todos nós, irmãos, precisamos de um Elias. Alguém que venha arrumar a nossa bagunça. Alguém que venha dizer para nós onde nós estamos errando. Não caminhe sozinho. Vamos estar juntos. Vamos caminhar juntos. Em nome de Jesus.